Fala galera, bom dia. Bom dia, vamos chegando. Como vocês estão? Pleno sabadão, tá? A gente tem encontro. Então, parabéns para vocês que chegaram aqui, né? Que conseguiram reservar esse horário. E hoje eu quero falar sobre alguns desafios que muitos empresários de pequenas e médias empresas, eles têm compartilhado recentemente comigo, né? Ao longo dessas semanas que eu tenho feito sessões de diagnóstico empresarial e vendas online para ajudar, né, novos membros, assim como vocês. Alguns de vocês vieram desses diagnósticos, outros vieram de outras ações, né, outras campanhas que nós fizemos, de forma que a ideia é ajudar as pequenas e médias empresas a prosperarem. Então é o seguinte, as questões que vão ser abordadas aqui, elas fazem parte, né, dos nossos programas de orientação, direcionamento e acompanhamento profissional, que a gente está ali do lado do empresário, do dono de negócio, de forma que ajude ele a tomar decisões e ajude também, principalmente, a vender, mas vender com um grupo, tá? Não é uma estratégiazinha de dancinha e talvez para alguns negócios, em algum momento até faça sentido para gerar engajamento, chamar atenção, mas o fato é que a grande maioria, se você não é um influencer, se tem um negócio, esse tipo de conteúdo realmente pelo que eu conversei, ele já falou que já está claro que não é a melhor estratégia, né? Então, essas questões são abordadas dentro do nosso programa. E se você quiser saber mais sobre esses programas, vocês só falarem, chamarem no chat, né? Vocês têm a oportunidade de fazer parte do grupo do clube, né? Do grupo do clube de negócio. Chama o time lá, fala, Cauê, eu quero dar próximos passos, tá? E aí, outra coisa, né? Só abrir aqui um parênteses, para a gente já continuar. Nós abrimos algumas vagas para fazer acompanhamentos presenciais, ou seja, nós vamos até a sua empresa, né, principalmente da região do ABC de São Paulo, ok? Outro, se você é de outro estado, nós temos aqui membros de outro estado, verifica a disponibilidade, tá? E as condições. E é isso, gente, vamos começar? Então vamos lá. Então, hoje, né, a ideia é falar sobre os desafios que muitos empresários e principalmente como isso impacta, né, o crescimento do negócio e a eficiência do negócio. E quando impacta o crescimento, a eficiência, geralmente está atrelado à falta de receita, de venda. Vamos lá. Existe uma cadeia, né? Existe lá o, a venda, que gera a venda, que gera um faturamento, que gera uma receita e que gera depois lucro. Existem esses quatro estágios, né? Por exemplo, como é que entra o processo? Uma venda que gera faturamento, que gera receita e que gera lucro. Então, o que acontece? Isso atrapalha esse ciclo, né? Esse processo. Isso é um processo, né? Acontece isso sempre, tá? Então, muitos empresários têm compartilhado comigo que sentem perdidos em relação a alguns pontos cruciais, bem específicos. Eu anotei-os aqui, ó. O primeiro deles, em geral, é encontrar o público-alvo certo, né? Eu tenho conversado com eles, aí quando eu pergunto, né, quando eu faço diagnóstico, eu pergunto para eles, qual que é a característica do seu público? Ah, o pessoal que compra o meu produto. Tá, e qual que é a característica? Ah, é alguém que tem interesse. Olha só o que geralmente acontece. Ah, é alguém que tem interesse. Por exemplo, eu venho desse mouse. É, alguém que está buscando mouse. Tá. E quem está buscando mouse? Ah, alguém, ou seja, não tem uma clareza de quais são as dores, os problemas que o público-alvo enfrenta. Porque é um modo tão automático que muitos nem percebem isso acontecer. Então, a grande maioria comete esse erro de não mapear qual é o problema. Ou seja, muitos estão atirando no escuro, tá? Sem saber que realmente precisa do produto deles, do produto ou do serviço, tá bom? Outra coisa que eu tenho visto aqui muito é a parte de conteúdo. Desenvolver e entregar conteúdos relevantes. Uma coisa que muitos dos empresários que eu falar,
é que eles se sentem perdidos na hora do que falar. Porque a grande maioria é, domina aquela parte operacional. Gente, isso eu não vou falar profundidade, porque já tem muita gente falando isso. É uma abordagem, a gente tem uma abordagem complementar, mais avançada, tá bom? Mais profundidade. Então, eles já sabem, a grande maioria dos empresários, quase todos os empresários já sabem que a maior parte do tempo passa no operacional. E quando se passa a maior tempo na parte operacional, não executa, não deixa tempo na parte estratégica e na tática, tá? São responsáveis por dar direcionamento na empresa e acompanhar os resultados. Operacional é a parte de entrega, né? A mão na massa. É o time de vocês geralmente já faz. Então, por exemplo, até quem está iniciando, quando, né, alguns aqui falaram, é, vocês que não têm ainda um negócio, isso já antecipa você, ou seja, é você se prevenir do que pode acontecer. Então, desenvolver, por exemplo, a parte de conteúdo, em geral, é necessário primeiramente entender o público-alvo. Tá vendo? Olha como é correlacionado. Se eu entendo o público-alvo, eu sei que conteúdo eu posso criar. Então, por exemplo, muitos fazem o que a gente chama de oferta direta. Pega o celular, bate foto do celular e coloca. É uma forma, mas o que acontece? Vira um mural de publicidade. Não, de publicidade não, de oferta. Só de oferta. E hoje em dia, o que as pessoas mais têm é oferta de tudo quanto é lado, de tudo quanto é coisas que elas procuram de forma despretensiosa aqui no celular, no computador, e depois chora. Beleza, como funciona hoje em dia o mecanismo. Mas o que acontece? Isso geralmente não chama a atenção, não desperta realmente a atenção daquele público. Existem níveis de consciência, né? A gente já conversou sobre isso com vocês, né? Então a gente apresenta, né, os níveis de consciência e a maioria faz lá para o último nível como se já tivesse consciente. Ó, presta atenção, na hora de entregar o conteúdo, quando você sabe qual é o nível de consciência, quando é feito o conteúdo para o último nível, né, são 5 níveis. O inconsciente completo, consciente do problema, consciente da solução, consciente de solução e sabe onde comprar, e consciente da sua marca, em geral. A grande maioria faz para esses dois últimos, que é o 4 5, ou seja, alguém que já sabe o que quer, está procurando, alguém que já tem mais sua empresa, mas ainda não fechou com você. Esses dois aqui, eles estão buscando preço. Por quê? Porque é a única coisa que você está apontando, você não explicou para ele por que ele deve comprar de você, não deixou claro onde é, nessa fase aqui, na descrição do problema. É quando você descreve os problemas. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá entendendo? Então, gente, tudo que eu ensino para vocês, eu aplico. Então, eu estou trazendo para vocês bastidores do meu dia a dia. Eu estou compartilhando com vocês bastidores das minhas consultorias, né, dos nossos diagnósticos de inovação empresarial, tá? E vendas online, ó, tá? A gente entendeu que a gente começa, né, a gente tem três princípios, né? Primeiro, ajudar o empresário, o dono do negócio, a gerar receita imediata, gerar os processos eficientes e gerar receita sustentável, ou seja, para longo prazo. Esses três níveis: imediato, processo e sustentáveis a longo prazo. Tá bom? Então, bora lá. Então, entregar esse tipo de conteúdo, né? O que entregar? Primeiro você tem que saber o público. Tá vendo como é correlacionado? E aí o que acontece? Você sabe, ó, imagina, ele sabe qual que é o cliente, né? O perfil do cliente. O que fez ele comprar o mouse? Ah, comprou o mouse porque quebrou ó, quebrou o mouse do cabo. O cabo do mouse. Tá? Quebrou o cabo do mouse. Então, a comunicação, por exemplo, aí vem a outra fase, é a divulgação, uma divulgação eficaz. E a grande maioria não sabe como divulgar, que aí começa, ó, tipo, inconsciente, ou seja, uma oferta indireta. Ó, por acaso, o cabo do seu mouse rompeu ou não está funcionando? Opa, sutil, ó, sutil. Foi uma comunicação aqui, sutil, despretensiosa. Ó, mouse por R$ 10. Gente, vamos lá.
Isso funcionava há tempos atrás. Não quer dizer que não funciona, mas com menos impacto. Depende do nível de consciência. Mas a grande maioria hoje em dia já vê mouse por R$ 10. Se você quer esse mouse, ele tem dois botões, um rollover e ele tem a luzinha vermelha. Tem até Durex. Remendo aqui que eu fiz. Então, entendendo? Então, aí vem a parte de divulgação. Então, a grande maioria faz esse processo de divulgação parecer como se fosse uma coisa nebulosa. É, exato. Então, vocês estão entendendo? Então, por exemplo, quando, quando, quando falta esse tipo de clareza, né, é muito comum os empresários não saber para onde está indo. E é justamente isso que a gente faz nos nossos programas, a gente traz essas clarezas, né? Então, por exemplo, quando você faz uma divulgação ineficaz, o que acontece? Investe tempo, a coisa mais valiosa, tempo, a coisa mais valiosa que o ser humano tem é tempo, tá? Dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é a mais valiosa. A mais valiosa é tempo. O tempo não volta. Dinheiro dá para voltar. Aí investe tempo, dinheiro, energia. E energia também é uma coisa muito valiosa. Mas também dá para voltar. Mas tempo não dá mais. Então, ou seja, investe ali tempo, dinheiro, energia, mas o retorno está incerto. Isso, ó, eu tô falando, e eu sei que alguns de vocês provavelmente têm um nível de situação passando por isso também. Óbvio, por isso que a gente está aqui, tá? Sentado do lado de vocês, a gente traz esse tipo de conhecimento. Aí nessa semana que vamos entrar agora, vamos trazer mais profundidade sobre cada um desses itens para vocês, né? Trazer a parte do planejamento. Cauê, eu não tenho tempo. Cara, chama a equipe e fala, olha, eu quero ativar, eu quero o Cauê na minha empresa. Chama a equipe, beleza? E, ó, e o último aqui que eu marquei, é o quarto, é a parte de avaliar os resultados. Eu percebi que há uma grande dúvida por parte da grande maioria dos empresários de como medir se o esforço braçal, deu, liga o telefone, vai lá, pega a caixa, coloca a caixa, vai lá, atende o telefone. Cara, mostra, né, que isso antigamente era o que era realmente valorizado. Hoje em dia mas ainda o que importa, né, é o resultado final que isso gera para a empresa no caixa. Uma das coisas mais importantes é quanto isso gera realmente no caixa. E quando eu estou falando de caixa, é uma coisa que eu falo, né? Faturamento é bom, mas não é a coisa mais importante. Por quê? Teve uma empresária que falou assim: eu queria aumentar a minha venda, aumentar meus faturamentos. Eu falei: tá tudo bem. Eu falei: mas isso é muito simples. É fácil para você. Eu falei: não, não, não. É muito simples. Você quer que eu te entregue a solução agora? Você não precisa nem pagar, mas é agora de entrega. E geralmente as pessoas me pagam muito bem para falar assim, negócio, eu quero. Eu falei: ó, faz o seguinte, vende as suas coisas pela metade do preço, você vai aumentar as suas vendas. Aí ela, mas aí não vai sobrar dinheiro. Eu falei: bom, mas você falou que tinha um problema de vendas. Mas. Falei, então, aí eu trouxe consciência para ela. Falei, então, você entende que quando eu falo que você não tem problema de vendas, ela não é o fim. A vendas é uma consequência de situações. Então, avaliar os resultados hoje, por exemplo, se você pegar, você tem um histórico de quantas vendas você fez na semana? Não. Então, a gente não consegue nem estipular o percentual de retenção por venda. Ou seja, eu precisei fazer a apresentação ou falar com tantas pessoas para conseguir fazer 10 vendas. Ou seja, a taxa de conversão. Poxa, apresentei 10, apresentei para 10, conversei com 5 e fiz uma. Pô, 10-5-1. É a relação 10-5-1. Tá tudo bem, é a sua. Mas você só consegue entender isso se você faz o controle. Ou seja, avalia as etapas, né? E o que acontece? O processo em geral, dentro do processo que a gente implementa, existe, né? A gente fala que a gente implementa processos lucrativos.
Os processos lucrativos eles são focados nos principais departamentos dos negócios, ok? Que, em geral, pequenos ajustes já geram um boom, né, um impacto na lucratividade de uma forma muito significativa, tá? Então, pequenos ajustes já levam um boom, principalmente, lembre de novo, no lucro, não no faturamento. O faturamento, ele vem em algumas situações, mas, por exemplo, ele não está correlacionado diretamente. Por exemplo, o operacional pode fazer a energia que for, ele não aumenta o faturamento. O operacional, ele pode fazer ajustes que aumenta a lucratividade. O faturamento geralmente está relacionado a marketing e a vendas. Ponto. O que traz lucro é o financeiro operacional integrado com marketing e vendas. É justamente isso, os processos lucrativos. Tem esses 4 departamentos, beleza? Então, medir. Eu falei para ela, ó, não tem. Então, o que acontece? Se você que está com problema de faturamento, vende pela metade do preço, você vai aumentar o faturamento. Aí ela começou a entender, na verdade, não é só faturamento. Beleza. Então, deixa eu trazer outro case aqui para vocês. No caso da conversa que eu falei aqui com o pessoal, é, um empresário, né, ele contou para mim que ele estava investindo muito em marketing digital, tá? Ele estava investindo, né, em tráfego, publicidade, tal, mas ele não estava vendo retorno. Ele falou assim, Cauê, eu tenho certeza que eu estou falando com o meu público-alvo. Eu tenho certeza. Aí eu falei, fala mais sobre o seu público-alvo. Por quê? Aí, aí ele começou a falar, eu falei, aí o que acontece? Olha só como a gente se preocupa. É, como é que você descobriu o seu público-alvo? Ah, fiz um treinamento. Aí a gente descobre que muitos fazem um treinamento, mas não conseguem implementar ou gerar resultados com aqueles treinamentos. E é justamente aí que a gente entra. Geralmente a gente não traz, né, só treinamento. Se o empresário já tem um treinamento, a gente só valida o que ele aprendeu e faz ele gerar resultado com o que ele aprendeu. Se ele não tem, a gente ensina para ele do zero o que ele tem que fazer. Entende? Ah, pô, eu aprendi dessa forma, tá tudo bem. Porque o que acontece? A grande maioria dos treinamentos, eles são desdobramentos de princípios de vendas. E hoje em dia, as vendas online é uma coisa comum. Bom, e o que acontece? No final das contas, ele é Cauê. Realmente, eu acho que eu não sei bem quem é o meu público. E isso, consequentemente, estava ressoando aonde? Onde estava gerando impacto? No caixa. Porque ele estava investindo em publicidade, mas o que acontece? Ele estava atraindo curioso. Curioso paga, aumenta os custos, mas não é sinônimo de resultado no caixa. Isso parece soar, isso soa familiar com vocês? Deixa eu aqui no chat. Não, gente, é com amor. É com amor, beleza? É com amor de verdade. Muito. Estou numa missão de realmente ajudar os empresários hoje a realmente prosperarem, né, de uma certa forma. Uma missão de levar empresários a. Eu vou falar para vocês, eu gosto. Para mim, negócio importa, no final das contas, é tempo de qualidade, sobrar tempo de qualidade, não ter preocupações que não sejam. é, Ter preocupações só coisas que realmente são necessárias para o negócio. Ter, acho que a melhor palavra é ter paz de espírito. Eu não abro mão de paz de espírito, tá? Eu não abro mão de paz de espírito. Óbvio, quando você faz transições, isso gera, né? Mas tá tudo bem. Aí o que acontece? É o que eu falo sempre, né? Para quando eu estou, por exemplo, no grupo, ou eu falo para alguns de vocês que têm a oportunidade de fazer os acompanhamentos individuais.
Eu nunca perco. Gente, é sério. Isso aqui é mentalidade. Isso aqui é um drive mental. Se você tiver esse drive mental, tá? É isso aqui, ó. Sucesso é uma decisão, tá? Sucesso é uma decisão. Então, isso é uma pegada de mindset, mentalidade, tá? De forma que eu nunca perco. Quando você começa a encarar essa situação, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou aprendo. Cauê deu eu. Você aprendeu. Cauê deu eu de novo. Entendeu? De novo. Caro. A terceira vez, dá tapa na sua cara, acorda e sai dessa situação. Beleza? Então vamos lá, gente. Então, esse empresário estava com esse problema, estava investindo dinheiro, ele descobriu, na verdade, ele fez um curso, mas ele não conseguia trazer realmente, transformar aquele conhecimento em dinheiro. É, tá tudo bem. Ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Eu entendo, esses desafios. Eu tenho a oportunidade de acompanhar grupos de empresários, né? Não o nosso, mas outros grupos de empresários. Existe o nosso grupo de empresário aqui da Cipno. Mas outros grupos de empresários, o que acontece? Eles não conseguem desenvolver o seu negócio. E aí eles colocam lá publicidade atrás de publicidade, tipo assim, quer, eu faço o seu coisa, eu faço. Hoje em dia as pessoas já estão, na verdade, é de saco cheio disso, tá? Então, a verdade é que eu entendo esses desafios que a grande maioria dos empresários de pequenas e médias empresas eles passam, tá? E justamente por isso que eu decidi pivotar na minha carreira da indústria metal mecânica, uma indústria bilionária, para desenvolver programas para auxiliar, orientar, direcionar, acompanhar empresários, empresárias de pequenas e médias empresas. Ou seja, desenvolver programas de mentoria, de consultoria, de assessoria, de implementação, de treinamentos, né? Geralmente os treinamentos estão atrelados realmente ao nosso programa de entrega, a parte de vamos desenvolver esse processo, fazer esse processo, vamos implementar, por exemplo, identificar aqui o público, então a gente treina como é que é feito isso, questão de entrega, de conteúdo, como é que gera, como é que faz uma divulgação eficaz, como monitora, por exemplo, a evolução dos resultados, beleza. Então, a partir do treinamento, a gente mostra o nosso processo, que já é validado, que já funciona, tem outros empresários que estão gerando receita com isso. E, gente, receita é o dinheiro que sobra no mês, tá bom? Faturamento é o que entrou de dinheiro no caixa, mas é quanto que sobra. Vamos supor, você vendeu 100 mil, faturou 100 mil, 100K, faturou, ó, faturou 100K, mas você vendeu em 10 vezes. Quanto é que realmente ficou de receita no caixa do mês? Ah, vocês estão ligeiros, hein? 10K. Assim que eu gosto. Exato, então ficou 10K. Ou seja, você não tem 100 mil. O faturamento é ilusório, no ponto de vista. O que importa é quanto sobra no caixa, no mensal. Ou seja, muitos empresários estão falando assim, Cauê, eu faturei 100 mil, mas não sobra dinheiro. Por quê? Porque o processo, né? O processo, a política de cobrança, ela não está ajustada para ser a melhor eficiente para o seu modelo de negócio. E a gente ajuda a tomar esse tipo de decisão. A gente analisa, faz também, a gente tem a parte de programa dentro da parte lá, da parte de finanças, né? A gente tem módulos de finanças que a gente faz ajuda a vocês a fazer a precificação. Ó, é isso aí, ó, tá vendo? Ó? Exato. Foi bom a ajuda lá. Compartilha com o pessoal quanto é que você economizou. Gente, ó, você pode achar 16% pequenininho, mas 16% de economia, tá bom? Fazendo em todos os itens do seu negócio, é todos os itens. Tá? Então é o que acontece. Pequenos ajustezinhos já começam a gerar impacto. E é muito comum, né? Quando a gente entra dentro das consultorias,
Geralmente a gente ajuda a gerar o caixa, mas mais importante do que ter lucro, no primeiro nível, a gente ajuda a sair do negativo, a pagar as dívidas. Cara, tem um monte, infelizmente, a grande maioria dos empresários que a gente ajuda tá no negativo. E a gente, a primeira coisa, a gente já criou uma solução, meu, vamos tirar ele do vermelho, para depois existe um processo, tá? E ó, vamos lá. Desconfia de qualquer um falar que é de um dia para o outro, tá? Vamos deixar bem claro, vamos deixar bem claro para vocês. Eu já falei algumas vezes, mas faz tempo que eu não falo isso. Crescimento rápido é ruim. Como você fala? É isso mesmo. Crescer muito rápido é ruim. Por quê? Porque o crescimento rápido, ele traz outros problemas que a pessoa, o gestor, não está acostumado a desenvolver. Ele traz novos problemas que o gestor ainda não tem competência de resolver. E quando chega de uma vez esse tipo de problema, esse crescimento rápido, o que acontece? O gestor começa a tirar a atenção do que realmente importa para focar em problemas de apagar incêndio. Então, tudo isso é o que a gente ajuda os nossos clientes, vocês, quando vocês entram, né, dão próximos passos de acompanhamento. A gente traz aqui hoje para vocês essa parte, a oportunidade de ter clareza desses conhecimentos, saber o que está acontecendo, os nossos bastidores, tá? E quando vocês entram, é isso aí. Então, por exemplo, eu entendo que existe esse tipo de situação. E o nosso método, principalmente, né, em geral, tem um programa aqui que, em geral, faz muito sentido para vocês. Primeiramente, ajudar vocês a fazer a identificação precisa do público-alvo de vocês. Então, por exemplo, geralmente a gente usa técnicas avançadas de identificação, segmentação, para definir quem são os públicos, né? Os clientes ideais compradores. E quem são os curiosos, como afastar esses curiosos. Porque quando você entende isso, aí você consegue dar para o próximo passo, que é a criação e entrega dos conteúdos valiosos. Então, uma vez que você tem claro o mapa, você sabe para quem é que você vende. Vamos falar do mouse. Melhor outra. Tem dois mouse. Depois eu vou montar o QG aqui. E o que acontece? Quando você tem clareza no seu público-alvo, você consegue saber qual é o problema. O cabo quebrou. Então, você vai falar. Se você tem a solução para mouses com cabo quebrado, você vai falar com o público que quer mouse quebrado. E não só quer mouse. Ah, tem o mouse. Não, não. Concentra. E geralmente existe uma lista, tá, de problemas. Então, a gente ajuda vocês a identificar isso qual a lista de problemas. Aí, uma vez que você tem a lista de problemas, você consegue criar os conteúdos, tá, a entrega mais valiosa. Então, a gente ajuda a desenvolver o tipo de conteúdo que realmente agrega valor e atrai o público-alvo de uma maneira mais sucinta, tá bom? E tudo isso, ó, o público, o conteúdo. E aí sim, a gente juntos, quando a gente consegue fazer a parte de divulgação, né? Ou seja, publicidade eficaz. Aí o que acontece? A gente traz o direcionamento, ou seja, ajudamos você a implementar, ou a gente também implementa por você. A gente tem também essa parte, né? A gente ensina, a gente acompanha, ou a gente faz por você, tá? Implementamos as campanhas, em geral, de marketing e vendas. Em geral, não são só apenas criativas, mas elas são baseadas nos dados, nas informações. Lembra da empresária? 1051? Empresária? Com os dados, a gente consegue fazer essas campanhas de forma mais eficaz. Agora você tem o público, você tem a lista de problemas, você tem uma estratégia eficaz. E agora o que acontece? Essas três atividades, cada uma dessas atividades tem, né, é, tarefas menores, implementa isso com você, mas eu não tenho tempo para falar de todas elas. Mas o que acontece? Aí o que acontece? Você faz o quê? O acompanhamento. Ou seja, você monitora e avalia, né, de forma contínua, né, o que está acontecendo. E aí você consegue entender um pouco mais sobre o comportamento. Gente, vamos lá. Uma coisa a inteligência está em alta, a inteligência artificial está em alta, e a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta aliada para te ajudar a tomar decisões ou trazer insights
com base ali naqueles dados. Existe hoje também, né, os Power BIs, que também ajuda, mas Power BI mais inteligência, cara, olha só como a solução ajuda você a tomar melhores decisões. Então, geralmente a gente fornece tanto ferramentas, métodos, testados e validados para avaliar de uma forma muito constante o desempenho do seu público-alvo, desempenho de vendas para o seu público-alvo. E com esses dados, planilhado, dashboard, gente, um gráfico simples, a gente implementa ali, né, a parte de ajuste da estratégia e do plano de ação. Pronto, ajuste. A estratégia aqui não está gerando. Ó, está gerando. Vamos colocar mais para ver o que acontece? Ah, aqui não está gerando. Ah, vamos fazer o quê? Vamos ver o que acontece. Ou seja, a gente ajusta a estratégia conforme e quando necessário, tá? Galera, vamos. Sabadão, né? Vocês estão. Gente, não, vamos lá, sabadão. Gente, ó, em geral, essa parte de. Quando você é empresário, em geral, dependendo de como pode ser de meio domingo, depende. E quando você faz isso como uma missão, gente, isso aqui é uma missão, tá? Poder compartilhar a minha experiência com vocês. Tá? Por muito tempo, eu me segurei, tá? Eu me segurei, fiquei contido. Cara, agora eu quero que vocês entendam. Por isso que eu criei esses clubes, né, para vocês terem passo, esses programas para ajudar vocês. Eu falei, tem vagas para sentir o seu negócio, imagine. Agora imagine, presta atenção. Agora imagine poder alcançar exatamente aquelas pessoas que estão realmente procurando o seu produto ou seu serviço. Entregar para elas conteúdos, conteúdos, tá? Conteúdos que elas realmente precisam ver para tomar uma decisão de um próximo passo. De uma maneira que realmente ela se engaje, né? E ela consiga ter a certeza de que fazer o investimento no seu produto ou fazer o investimento no seu produto, no seu serviço, vai trazer de alguma maneira para ela retorno. E vamos lá. Isso significa não apenas aumentar a lucratividade, o que eu gosto muito, mas também tornar o negócio uma coisa que, né, hoje pegou, né? A gente trouxe, começou a trazer, pegou. É tornar o seu negócio mais eficiente e sustentável a longo prazo. Ou seja, como é que eu ganho mais investindo menos? De forma imediata e de forma a longo prazo. E agora imagina se você ainda pudesse ter a minha presença no seu negócio, acompanhar a execução dessas etapas e aí te ajudar a implantar um sistema de vendas, né? Um sistema de marketing e vendas. E, gente, vamos lá. Qual a diferença entre vendas presenciais e venda online? Gente, é o seguinte. Em geral, o princípio de vendas é o mesmo, o formato de entrega é diferente. O que acontece? A grande maioria das ações atuais, elas são vendas online, mas o online como uma ferramenta. O que acontece? Você pode fazer um processo de venda. Se atenta ao processo e não ao entregável. O processo é o seguinte: você atrai uma pessoa, por exemplo, uma conversa ou para sua loja. Isso quem é responsável? O marketing. O marketing atrai a oportunidade. E lá, o vendedor, que faz parte do departamento de vendas, departamento comercial, como você quiser chamar, ele que faz a venda. E aí o que acontece? A venda presencial é a pessoa ir até o cliente, ou o cliente vir até a loja, né, o ambiente. A venda online de vez em quando você tem que fazer esse deslocamento, cara, eu consigo economizar. Mas às vezes, você tem lá no seu histórico que as vendas presenciais, elas são mais eficazes. A taxa de conversão da venda online é menor
quando comparada à de presencial, que é maior. Gente, isso é comum, tá? Nós somos seres que dá gosta de contato, de olho no olho, tá? É muito comum. Geralmente, quando eu vou presencialmente, a minha taxa de conversão é muito maior. Tá entendendo? E o ticket também é diferenciado. Mas o que acontece? Geralmente esse tipo de venda, né? Mas você faz uma sondagem, você faz uma qualificação. Existem técnicas aí, por exemplo, técnica de punch e outras, em geral, que você qualifica. Então, por exemplo, antigamente, o vendedor ele ia de porta em porta e vendia. E tinha resultados incríveis. Mas, do ponto de vista atual, custoso, leva muito tempo. Ou seja, a eficiência, baixíssimo, tinha limite, tem limite de produtividade, conseguia produzir. Quando colocar o telefone, opa, melhorou. Aí ele só ia, o que que ele fazia? Ele fazia uma ligação para verificar se qualificar se queria. Quando ele estava na porta, você tem interesse em comprar um mouse ou dois mouses, né? Não, não quero. Mas ele estava lá, gastava sapato, gastava roupa, ficava suado. Aí, botava o telefone. Oi, fulana, tudo bem? Ó, você tem interesse em comprar mouse? Não, tá bom, muito obrigado. Próximo. Olha como é mais eficaz. Aí o que acontece? Entrou o digital. O digital manda um e-mail. E hoje em dia é WhatsApp. Você já faz, né? Isso é um processo, tá vendo? Ó? Um processo de qualificação, um processo ali de apresentação com conexão. E aí a pessoa, você faz uma qualificação secundária para ver realmente esse próximo passo. Ok, se ela falar sim, aí você pode, ó, beleza, então vamos marcar aqui, vamos agendar, vamos fazer a apresentação completa, vai durar de 15 a 20 minutinhos. E aí, primeiro passo, eu vou avaliar se realmente as nossas soluções fazem sentido para você. Se eu perceber que realmente elas fazem sentido, eu te apresento. Se não, realmente, a gente pode continuar amigos, eu te posso dar um direcionamento onde você pode buscar uma solução. Se tiver algum parceiro, eu te conecto, tá bom? Gente, bora lá. Então, isso soa interessante para vocês? Ter esse tipo de processo, esse script, né? Até o que falar em cada uma dessas etapas, né? Desenhar as etapas, etapa 1, 2, 3, 4, 5. O que que é o processo? Vamos lá. Fundamentos de processo, né? O processo educativo. Processo, de maneira simples, é uma sequência lógica de ações, tá? É uma sequência lógica, não tem lógica, é uma sequência lógica de ações, atividades, tarefas. Quando executadas, elas geram resultado. Dentro da caixinha, né, de um processo, em geral, deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui para você. Gente, já estamos acabando, prometo. Amanhã. Em geral, ó, em geral, processo, tá? Em geral, processo. É isso aqui. É uma entrada, uma saída, e aqui tem um, dois, três. Aqui, ó. Processo. Uma entrada e uma saída. Uma sequência lógica de ações. O processão, dentro do processão tem um processinho. Vou fazer a conexão aqui. Estão entendendo? Entrou, saiu. E o que acontece? Pode entrar um dado, pode entrar uma matéria-prima. Eu venho da indústria, tá? Isso aqui é uma linha de produção, é assim, uma linha de produção. Um negócio, é um organograma, né, um pouquinho, a entrega é diferenciada, mas é o mesmo princípio. Entrada, um fluxo, o fluxo vai para frente. Cada uma das transições, a gente implementa os indicadores para avaliar, né, o, se a performance está sendo obtida. As evidências, né? Qual é a evidência que isso aqui está dando resultado bom ou ruim? A primeira é a sequência lógica, a segunda sequência, a terceira, e aí para depois ter a saída. E qual que é a saída esperada? Exatamente, seja no processo, seja no produto, ok? Gente, uma solução. Ó, vamos falar, deixar bem claro.
Serviço é um produto, tá? Seja um serviço, um produto, é um produto, beleza? Agora, imagina se você puder conversar comigo para te ajudar a definir isso aqui. Alguns de vocês aqui ainda não tiveram a oportunidade de fazer o diagnóstico de inovação empresarial e vendas lucrativas. Alguns de vocês vieram para outros programas. A gente tem essa aqui, ajudar você a definir, né, clareza de como estruturar isso aqui no seu negócio, ou nós fazemos com você ou para você. É justamente esse método que a gente aplica, né? Eu aplico há mais de 20 anos, tá? Essa metodologia. Eu trouxe resultados de mais de 7, múltiplos 8 dígitos, vamos dizer, tá? E seguinte, então, ó, galera, vamos chegando aqui no final, porque a gente já está estourando aqui nosso limite, beleza? Bora lá. Então é o seguinte, vou deixar vocês no final de semana, eu sei, tá? É para vocês curtirem a família, beleza? Ó, então vamos lá. Se você gostaria de ter eu mais presente no negócio de você, seu negócio, o negócio de vocês, aplicar esse método validado especificamente para o seu negócio, seguinte, primeira coisa, vocês podem chamar o time no grupo, né, no particular, e agendar uma sessão de diagnóstico de inovação empresarial e vendas online, para a gente explorar possíveis gargalos nos processos. Gargalos existe alguma barreirinha aqui. Vamos identificar e depois dar um plano de como acabar com essa barreirinha. Então, depois você consegue me ajudar a acabar? Lógico. Mas é claro, tá? Agendar aqui com vocês. E outra coisa, Cauê, você faz isso aqui para mim? Sim. E aí conversa lá com o time certinho para ver qual das nossas soluções é que faz sentido para o seu momento. Tá bom? Aqui a ideia é trazer para vocês essa oportunidade de conhecer o sentido do processo, falar sobre, né, principalmente, né, ó, ajudar aqui, muita gente percebeu, identificar o público-alvo, ó o processo. Primeiro, ó, identificar o público-alvo, criação e entrega de conteúdo valioso, estratégias de divulgação. E aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Ó, ó, peraí, comigo, já tá acabando, ó. E aqui, ó, vendo? Monitoramento. Ou seja, processo 1, identificação, vamos identificar o público-alvo. Depois, vamos criar que tipo de conteúdo? Vou te ajudar a criar o conteúdo de forma a atrair seu cliente, para falar os 5 níveis. Em terceiro, como é que você faz a divulgação? Que tipo de campanha? Você vai ter uma campanha de atração ou você vai ter uma campanha de vendas? Como usar as duas ao mesmo tempo, mas de forma que uma não ofusque a outra e elas têm objetivos claros, tá? Então é o seguinte, se vocês querem implementar esse processo, primeira coisa, conselho, agenda, então, o time, chama lá no WhatsApp, para vocês conversarem com o time para agendar a reunião de diagnóstico. A gente abriu novos horários na nossa agenda, tá, para fazer esse diagnóstico. E caso você já queira implementar isso aqui, então eu já quero implementar, é isso aí que eu preciso, tá bom? Já chama a gente. Gente, ó, é o seguinte, e agora, você alcançou as pessoas, está procurando, você entrega para elas o que elas precisam para tomar uma decisão e que elas, de uma maneira que elas engajem, né? E depois você apresenta, né? Faz uma divulgação, uma publicidade de forma que ela compre. Você vai fazer agora investimentos com retorno previsível, ou seja, mais eficiente e mais sustentável. Simples assim, beleza? Galera, vamos ficando por aqui, ó.
Chegamos 45 minutos, gente, estourando o tempo. Na verdade, era 30, né? Mas beleza, o conteúdo é muito bom. Eu quero agradecer, obrigado, deixar, agradecer o tempo de vocês. Obrigado pelo tempo e atenção. E realmente faz sentido para você dar próximos passos. Agende, então, uma sessão de diagnóstico de inovação empresarial e vendas online para a gente transformar, identificar e transformar os seus processos atuais em processos mais eficazes e trazendo maior chances de transformar essas oportunidades em crescimento previsível e sustentável a longo prazo. De forma que pequenos ajustes já geram resultados imediatos e outros que geram a longo prazo. Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Fica com Deus. Ó, chama lá no inbox, tá bom?